Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O endurecimento da lei pode diminuir os casos de racismo, de preconceito racial? É disso que estamos tratando aqui. Vamos ver o que está chegando pelo telão. Vamos ver aqui. A Janine nos traz a informação aqui na produção. A Rosemary, pelo Facebook, existem vários tipos de preconceitos e discriminações que afetam grandemente a nossa sociedade. Somente quem passou por algum tipo de discriminação sabe o que eu quero dizer. Vivemos num país com discriminação velada. Pois é. É isso que acontece? Sim, o Brasil tem uma forma muito diferenciada do seu racismo dos Estados Unidos. E também nós temos dados históricos que no Brasil, enquanto o negro foi desconstruído do ponto de vista da sua identidade cultural, da sua identidade do ser, e às vezes ele se torna no outro para ser reconhecido em sociedade, ou seja, professa uma outra fé, professa um outro encaminhamento, estuda outras coisas. Também. Sim, mas Michael Jackson alisou o cabelo, queria nariz fininho. Mas olha bem. Não é isso? Cara, era fantástico, negro. Cometeu a bobagem de querer ser branco. Mas olha bem, mas aí vocês não podem pegar a regra, pegar a exceção e fazer a regra. Não, é que é uma bobagem isso. A pele é uma bobagem, a cor da pele é uma bobagem. É pra quem sente na pele. Como é um muçulmano de um israelense, judeu. Mas só que que tem uma questão interessante de se pensar. Nos Estados Unidos você tinha em torno de 60% dos negros protestantes, de várias denominações religiosas, em torno de 25% de muçulmanos. Se tornou muito mais fácil a agregação de uma luta civil quando você participa efetivamente de boa parte dos negros americanos de dois segmentos. Não chegam 10% de católicos e os outros se diluem em outras religiões. Você tem um racismo que é preeminente, você tem a Ku Klux Klan, você tem leis que impedem que você possa acessar o ônibus. Você tem que sentar nos últimos bancos, mesmo os da frente estarem desocupados. Então tem que vir em pé numa viagem de 2, 3 horas. Então você não pode tomar água em tal lugar, não pode entrar. Então você começa a construir alternativas de mudança. No Brasil, não. As pessoas não se assumem como racistas. As pessoas não assumem o racismo. O racismo, ele impede o acesso, ele nega a ascensão profissional, no olhar, na fala, no jeito do atendimento. Mas o Marcos, só um detalhe aqui. Marcos, nós temos um processo de transformação lá nos Estados Unidos que é diferente do nosso. Por exemplo, lá a mudança, a reivindicação pela igualdade dos direitos civis, ela partiu da base, do movimento negro, né? Óbvio que das lideranças negras. Mas que estão estabelecidas. Quem era Martin Luther King? Era pastor. Sim, mas das lideranças negras. Quem era Marcos Garvey? Não partiu do Congresso, é a manifestação da base que motivou a mudança depois da legislação. Mas tem fatos fantásticos. Mas só que no Brasil você tem desconstruído isso. No Brasil, os negros vêm para a escola na década de 70. Você tem uma parte dos negros com Getúlio na escola, mas você só vê mesmo os negros na escola na década de 70. Então, se você pensar que nós temos 124 anos de abolição da escravatura e você pensar que há 30, 40 nós estamos na escola, por isso que nós somos 1% nas pós-graduações, somos 3% nas faculdades e somos 68% a pobreza do Brasil, porque como o mesmo Marcelo falou, que a relação de desenvolvimento social está efetivamente na educação e na qualidade de vida que essas pessoas têm do ponto de vista econômico. Agora, se você não tem escola, se você não tem identidade, se você não tem uma cultura pré-estabelecida, e se você tem uma religião negada, que é coisa do demônio, coisa do diabo, magia negra, virão tempos negros, coisa preta, faça serviço de branco e não de negro, como que você vai construir uma identidade negra num país que tem esse racismo velado e que impede o seu acesso? Pense nos âncoras da televisão. Pense nos galãs da televisão. Pense. Tá mudando para melhor, né? Tá mudando. Tá mudando. Continua a novela passada, o Lázaro Ramos. Eu só quero te dar mais um dado para finalizar. É inadmissível ainda que, já indo para a segunda década dos anos 2000, nós ainda tenhamos que ver novelas retratando a escravidão no Brasil. Por que não se constrói uma novela com o negro atual em boa parte da sociedade?
que somos hoje generais, doutores, somos senadores. Isso está acontecendo. Sim? Onde está? Não, Marcos, tu te considera um negro, Marcos? Negros em posição de comando em novelas, de galãs. Sou judeu, né? Sou judeu. Não, olha só. Sou judeu. A questão moreno, pô. ainda é moreno, um percentual pequeno. Negro é fenótipo. É um percentual muito pequeno. Sim, mas a gente olha, está evoluindo isso é um nessa equívoco. direção. E Agora, negro não é cor, só corrigindo Marcelo assim, negro, Marcelo, não é cor, negro é fenótipo. Nada. Negro são traços. Somos irmãos, seres humanos. Por mais Somos todos que irmãos. haja os mais claros, de cabelo liso, mas se juntam... Sem cabelo, ó. Discriminou agora, hein? Discriminou, falei no começo do programa. Quando é que vai ter uma lei que... Advogado não é fácil. Mas é verdade, pô. Por que mas que tem os careca negros não carecas Eu já fui também. discriminado, ó. Mas o que eu digo é que é fenótipo. Marcelo, mas acho assim, eu acho a piada, eu acho a piada legal, mas assim, não adianta a gente dizer que isso é bobagem, porque isso acontece. Não é que é bobagem. Isso enlouquece, isso mata a gente, isso A empresa tem 200 funcionários negros, brancos. Então quer dizer, um problema. 200, não tem nem quem varra. Na universidade, eu tenho menos de 1%, quer dizer, num contexto universitário hoje do que eu trabalho. Sim, mas, gente, existe isso. E olha mas só, não é gente, com aumento de pena que resolve isso, a gente estava falando da diferença entre o ser humano e o animal. A diferença entre o ser humano e o animal é a cultura. Né? O ser humano tem consciência, o animal vive de instintos. Não, o animal também tem consciência, só que ele não tem cultura, ele não se apropria do que ele faz. Agora, desde os primórdios da humanidade, o que fez a gente evoluir do homem das cavernas até o dia de hoje foi a cultura. Perfeito. Foi quando as coisas começaram a acontecer em termos de antropologia, de se compreender. Só um pouquinho, Marcelo. As coisas, então não é só cultura. Mas Nazismo é cultura. Ele faz parte. Agora, o que aconteceu? Na dialética do movimento humano, quando se lutou contra a discriminação dos judeus, a gente conseguiu evoluir para considerar que o nazismo era uma coisa terrível. Naquela época ele era praticado, tinha gente que levantava a bandeira, milhões de pessoas. Até a igreja. É uma vergonha, né? Uma vergonha. Foi necessário todo um resgate e do que vem hoje se falar em direitos humanos. Perfeito. Quer dizer, foi necessário. Já havia direitos humanos naquela época, né? Um processo, e fizeram o que fizeram. Todo um processo. Aí olha só que interessante, surgiu agora aqui, ó, tu vê. O nazismo não perseguiu o negro, ele perseguiu o judeu, que também era branco. Então eu sempre volto para a questão da consciência da violência. Não importa se é índio e tal. Mas perseguiu o outro. Perseguiu o outro, que era o diferente. Que é errado. Que é errado. Diferente, independente se é negro ou não. Que tá errado. Era um mal. Sim, concordo com você que está errado. Claro que está errado, mas as pessoas todas consideram que está errado. Tem pessoas que vibram quando alguém recebe uma pena de 30 anos e vai mofar na cadeia porque a sociedade não espera que essa pessoa volte. Exato. A sociedade espera que a pessoa morre lá, morra lá. Volta, né? No Brasil, a gente podia ter a pena de morte, porque as pessoas consideram que o criminoso vai e ele não volta. Exato. Então, aí há uma questão muito séria. Né? Então, e o que move tudo isso? O preconceito de todos os lados. O maniqueísmo, como eu estava falando. Enquanto a cultura funcionar em termos de bons e de maus, a gente vai ter nazismo, a gente vai ter racismo, a gente vai ter homofobia. O grupo que domina, né? Você quer um dado interessante, Marcelo? Claro. Numa conversa com o doutor Cardoso da Polícia Federal, a Polícia Federal está investigando só em Florianópolis. Eu pensei que era no estado de Santa Catarina e ele me corrigiu. 10 grupos nazistas. E hoje, aí tem gente, agora, olha que loucura. Aqui na nossa cidade, 10 Isso para mim me soa, Marcos, assim, como uma notícia, eu não sabia disso. Extremamente triste. Porque o nosso país ainda é um grande país em termos de união. Tem o racismo, mas ainda nós somos um povo que a gente não tem lutas internas, como teve a Europa, que se degladiou e ainda hoje se degladia, né? E eu fico surpreso com isso porque era o link que eu ia fazer contigo. Que mesmo assim, no nazismo, as atrocidades que aquele pessoal fez, tem gente que ainda defende hoje. Claro. Como é que pode? Aí o sujeito na Noruega, país evoluidíssimo, pega uma arma, uma bomba, mata uma turma lá e diz que vai salvar a pátria. E aí o pessoal, olha, como é que pode? Só. Aí isso é loucura. Não é loucura. Não tem a ver com... Não é loucura, Marcelo, olha só. Não é loucura. Isso é o quê? A antropologia precisa avançar, a compreensão de homem precisa avançar, a psicologia e a educação tem que interferir aí de modo a colocar o quê? Que os seres humanos, eles são iguais. Iguais? Não, mas aí tem uma coisa mais séria. O que se considera? As pessoas têm uma visão de como elas são, de que nasce, né, que o ser humano é um abacate. Ele nasce, fica verde, amadurece e cai.
Quer dizer, é uma coisa, um processo natural. Então, quem é criminoso nasce criminoso, quem é homossexual nasce homossexual, quem é heterossexual... E a cultura, né? Nós somos seres antropológicos. Todo o nosso desenvolvimento acontece no antropológico. Então, o preconceito vem do quê? O antropológico são os homens entre os homens. Nós estamos aqui numa situação antropológica que interfere no nosso psicológico. Ou seja, nós trabalhamos sobre nós mesmos, é isso? A nossa visão? O antropológico é a sociedade na sua, né, e com a materialidade, casa, escola, né, praia. Sim. Isso é o antropológico. A gente se move nessa cultura e ali existe a cultura que vai influenciar a gente. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar mais um intervalo comercial e daqui a pouco estaremos aqui de volta. Até já.